Hoje vamos falar sobre um fato cósmico que pode mudar a forma como você vê o nosso lugar no universo. Sabe, quando pensamos em sistemas solares, a primeira imagem que vem à mente é a do nosso Sol, solitário, com seus planetas girando ao redor, certo? Mas e se eu te contasse que essa imagem é, na verdade, uma grande exceção? A maioria das estrelas que vemos no céu não estão sozinhas. Elas fazem parte de sistemas binários, ou até múltiplos, orbitando em pares ou em grupos complexos, unidos pela força da gravidade. Na imensidão do cosmos, sistemas solares binários e múltiplos são a regra, e não a exceção. Sim, a maioria das estrelas que vemos por aí tem uma ou até mais companheiras. O nosso querido Sol, nesse cenário, é um verdadeiro lobo solitário estelar. Nesse vídeo, vamos simular e analisar as consequências para a Terra e para todo o nosso sistema solar, se o Sol não fosse uma estrela solitária, mas sim fizesse parte de um binário, um par com uma outra estrela. Canal Ciência Mais, um canal de cultura. A ideia de um planeta com dois sóis, que é quase que uma regra nos filmes de ficção científica, hoje sabemos ser uma realidade astrofísica. No cinema e na televisão, essa imagem icônica cria visuais deslumbrantes, como no planeta Tatooine, da saga Star Wars, que é um dos primeiros exemplos que vem na nossa mente. O pôr do sol binário de Tatooine, com seus dois sóis se pondo no horizonte árido, é uma das imagens mais memoráveis e poéticas da história do cinema. A representação de múltiplos sóis na ficção científica é inegavelmente bela e exótica, criando paisagens alienígenas que imediatamente nos transportam para outro mundo, reforçando a ideia de estarmos em um outro mundo diferente da nossa realidade. Mas vamos à nossa simulação. De antemão, queria deixar claro que existe uma infinidade de possibilidades para que isso aconteça. O nosso Sol poderia, por exemplo, ser o objeto primário desse binário, quando uma estrela menor e menos massiva que ele estaria em órbita ao redor de nossa estrela, como nessa impressão artística que representa uma estrela anã vermelha orbitando uma estrela um pouco parecida com o nosso Sol, além de um planeta orbitando esse binário. Embora a imagem seja uma representação artística, na vida real, esse sistema existe e se chama Kepler-16. O sistema estelar Kepler-16 é notável e famoso na astronomia por ser o lar do primeiro exoplaneta confirmado a orbitar duas estrelas, um planeta circumbinário, semelhante ao Tatooine da ficção científica Star Wars. Mas o Sol também poderia ser o corpo secundário de um binário, onde ele orbitaria uma estrela maior e mais massiva que ele. E é nessa condição que iremos simular o nosso cenário, onde o nosso sistema solar agora passa a orbitar uma estrela muito maior que ele, uma estrela da classe espectral B, uma gigante azul, com uma massa 21 vezes maior que a massa do Sol e um diâmetro 74 vezes maior que o diâmetro de nossa estrela. Essa estrela existe e ela se chama Rigel. Rigel é uma das estrelas mais brilhantes do céu noturno e a mais luminosa da constelação de Órion. E suas características físicas são exatamente essas aqui já ditas. Ou seja, sua massa é 21 vezes maior que a massa do Sol e seu diâmetro 74 vezes maior que o diâmetro de nossa estrela. Dessa forma, daqui em diante, vamos chamar essa nova companheira do Sol de estrela X. Agora vamos supor que a estrela X esteja distante do Sol exatamente 200 unidades astronômicas. Apenas lembrando que uma unidade astronômica é a distância média entre o Sol e a Terra, e isso equivale a aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Mas o valor exato se encontra aqui na tela. Portanto, estando distante do Sol 200 unidades astronômicas, nossa imaginada estrela que agora atrai o nosso Sol gravitacionalmente, dista de nós quase 30 bilhões de quilômetros. E isso significaria que a luz dessa estrela demoraria quase 28 horas para chegar até a Terra. Agora precisamos verificar se essa combinação de variáveis que definimos é realmente possível. Para isso, vamos analisar um conceito importante, a esfera de Hill. A esfera de Hill é a região ao redor de um corpo celeste, onde sua gravidade é mais forte do que a de um corpo maior próximo, permitindo que ele mantenha satélites em órbita. Por exemplo,
A Lua consegue orbitar a Terra porque está dentro da esfera de Hill terrestre, mesmo com a força gravitacional do Sol atuando sobre ela. No sistema Sol-Terra-Lua, a esfera de Hill da Terra tem um raio de aproximadamente 1,5 milhão de quilômetros. Isso significa que qualquer objeto que esteja até 1,5 milhão de quilômetros do centro da Terra será mais influenciado pela gravidade terrestre do que pela do Sol, e por isso poderá orbitar a Terra. A Lua está, em média, a cerca de 385 mil quilômetros da Terra, ou seja, ela está confortavelmente dentro da esfera de Hill. Por isso, ela permanece tranquilamente sob a influência gravitacional da Terra e não corre risco de ser capturada pela gravidade do Sol e passar a orbitá-lo diretamente. Podemos aplicar esse mesmo conceito para esse novo sistema que acabamos de criar. Ou seja, vamos verificar qual o raio da esfera de Hill para o nosso Sol a partir do momento que ele orbita a estrela X. A forma de calcularmos isso e a equação da esfera de Hill se encontram agora aqui na tela. E para quem interessar nas contas, basta dar um pause nesse vídeo e analisar as contas aqui na tela. Dessa forma, o raio da esfera de Hill do Sol, quando ele orbita a estrela X, a uma distância de 200 unidades astronômicas, será de aproximadamente 50 unidades astronômicas. Isso significa que tudo que estiver a 50 unidades astronômicas de distância do Sol permanecerá orbitando o Sol. Tudo que estiver além desse limite passará a orbitar a estrela X. Agora surge a primeira ruptura no nosso sistema solar. Conforme podemos ver na tabela aqui na tela, Plutão, Haumea, Makemake, Eris, Sedna e muitos outros objetos estariam além do limite da esfera de Hill do Sol. Plutão estaria ali no limite. Mas como sua órbita tem uma excentricidade elevada, ele provavelmente, juntamente com os demais objetos aqui destacados, seria atraído pela estrela X e passaria a orbitá-la, ao invés de orbitar o Sol. Mas nessa nova configuração que incluiu a estrela X, toda essa região seria atraída gravitacionalmente por essa estrela, e o sistema solar ficaria totalmente limitado aos planetas Mercúrio a Netuno, o que, é claro, inclui a Terra. Urano e Netuno, mesmo ainda dentro da esfera de Hill do Sol, poderiam sofrer precessões e excitações de excentricidade em suas órbitas, desconfigurando ainda mais a órbita dos demais planetas do sistema solar. E isso poderia levar a Terra para um pouco mais longe do Sol, o que teria significativas consequências nas temperaturas globais da Terra. E entender isso será muito importante mais adiante. Agora, partindo do princípio que a Terra se manteria na mesma posição e não alteraria sua atual órbita, sabemos que a duração de um ano terrestre continuaria sendo de aproximadamente 365 dias. Contudo, a Terra e todo o Sistema Solar demorariam 617 anos e meio para completar uma volta em torno da estrela X. Assim, a Terra teria o ano solar, com duração de 365 dias, e teria uma espécie de segundo ano, ou o tempo que ela levaria para, juntamente com o Sol e todos os demais planetas entre Mercúrio e Netuno, completar uma volta em torno da estrela X em 617 anos e meio. Esses valores você pode ver calculados aqui na tela se lhe interessar. Como se calcula isso? Hoje sabemos que a Terra se formou há aproximadamente 4 bilhões e meio de anos, mas isso em relação ao ano solar. Contudo, não estaríamos errados se disséssemos que a idade da Terra seria de apenas 7 milhões e 300 mil anos, se estivéssemos nos referindo à duração do ano em relação à estrela X. Não vamos entrar aqui nos detalhes da idade das pessoas nessas circunstâncias, pois todo o calendário terrestre deveria ser revisto. Nossa estrela X é uma cópia de Rigel e possui uma luminosidade 100 mil vezes maior que a do Sol. A luminosidade representa a quantidade total de energia que uma estrela irradia a cada segundo. Esse valor é muito superior ao do Sol, principalmente por causa da temperatura superficial. Estrelas da classe espectral B, como Rigel, são muito mais quentes do que estrelas da classe do Sol, classe G. Enquanto a superfície do Sol atinge cerca de 5.600 graus Celsius, Rigel possui uma temperatura superior ao dobro disso, chegando a aproximadamente 12.000 graus Celsius. Além disso, Rigel é significativamente maior e mais massiva do que o Sol. Esses fatores fazem com que ela emita muito mais energia por metro quadrado a cada segundo. Por isso,
A sua luminosidade acaba sendo 100 mil vezes maior do que a do nosso Sol. Enquanto o Sol fornece, no topo da atmosfera da Terra, cerca de 1.360 watts por metro quadrado de energia, a estrela X, mesmo estando 200 vezes mais distante de nós, ainda assim entregaria aproximadamente 3.400 watts por metro quadrado de energia no topo da atmosfera terrestre. Essa energia que a estrela X nos entrega é 2,5 vezes maior que a energia que recebemos do Sol, o que confere uma energia total recebida 3,5 vezes maior que a energia que recebemos atualmente do Sol. Guarde essa informação, pois voltaremos nela mais adiante. Sabemos que quanto mais quente uma estrela, mais ela se aproxima da cor azulada. Estrelas vermelhas são as mais frias, e as estrelas intermediárias, como o nosso Sol, são amarelas ou alaranjadas. As estrelas mais quentes são azuladas ou branco-azuladas. Portanto, como a estrela X é uma estrela azulada da classe B, com uma energia 2,5 vezes maior que a energia que recebemos do Sol, a nossa atmosfera seria bem diferente. Estrelas dessa categoria emitem muita luz ultravioleta e até radiação ionizante. A intensa radiação ultravioleta destruiria rapidamente muitas moléculas comuns da nossa atmosfera, como o ozônio e o metano. A presença de uma camada de ozônio protetora seria difícil de ser mantida, a menos que nosso planeta se adaptasse a isso, ou, por intermédio de algum mecanismo protetor desconhecido de nossa ciência, pudesse, de uma certa forma, reforçar sua camada de ozônio para manter a vida por aqui. A atmosfera precisaria ter gases capazes de absorver ou dispersar grande parte dessa radiação, ou a Terra teria que possuir um campo magnético muito mais forte que o atual para proteger a superfície. Para proteger a superfície, a atmosfera poderia ser mais densa, com maior quantidade de gases, como dióxido de carbono ou nitrogênio, que ajudam a absorver a radiação. Ou então, poderia haver uma espessa camada de nuvens reflexivas, como em Vênus, bloqueando parte da radiação direta. Isso tudo, por si só, já mudaria completamente os parâmetros da vida na Terra. Além disso, a energia ultravioleta quebraria muitas moléculas através de um processo chamado fotodissociação. Exemplo, a água é quebrada em hidrogênio e oxigênio, o que geraria perda gradual de hidrogênio para o espaço. A radiação de alta energia aqueceria muito a atmosfera, podendo provocar um efeito estufa intenso, dependendo da composição gasosa. Como já dissemos, que a energia total que receberíamos do espaço seria 3,5 vezes maior que a que recebemos hoje. Isso implicaria que a Terra teria temperaturas extremamente altas, mesmo estando muito longe da estrela X. Além disso, você deve se recordar que falamos anteriormente sobre a possibilidade de perturbações gravitacionais nas órbitas dos planetas do Sistema Solar serem responsáveis por arremessar a Terra para uma órbita ainda mais distante do Sol. Num primeiro instante, pensaríamos que, ao se afastar do Sol, nosso planeta poderia resfriar, mas ao se afastar do Sol, nos aproximaríamos um pouco mais da estrela X, a qual entregaria em nossa atmosfera uma energia luminosa maior, o que aqueceria a Terra ainda mais. Portanto, a ideia de se afastar do Sol não seria uma boa ideia para resfriar a Terra. Continuando com a premissa de que a Terra não alteraria sua órbita, o tamanho do Sol que vemos na Terra, ou seja, seu diâmetro angular, que é de 0,53 graus, obviamente não se alteraria. Contas aqui na tela para quem se interessar. Considerando-se o tamanho e a distância da Terra até essa nova estrela X, veríamos ela com um diâmetro angular de 0,20 graus, ou seja, 2,7 vezes menor que o tamanho do Sol. E graças à sua cor azulada, a veríamos dessa forma nos céus. É claro que não veríamos ela todos os dias, porque isso dependeria da posição da Terra em relação a ela, como você pode ver aqui nessas simulações, mas também, por outro lado, teríamos épocas do ano em que não haveria noite. Observe agora nessas simulações e posições como os dias e as noites se comportariam na Terra. Aqui fica claro um período do ano em que não haveria noites, pois um dos hemisférios da Terra seria iluminado pelo nosso Sol, enquanto o outro seria iluminado pela estrela X. Já nessa figura, as noites seriam garantidas. Estrelas de 21 massas solares vivem apenas entre 7 e 10 milhões de anos antes de explodirem como supernova tipo 2.
O Sol, com sua vida de 10 bilhões de anos, estaria apenas se formando enquanto a estrela X, uma estrela do tipo B, já teria morrido. E com a proximidade extrema dessa supernova em termos interestelares, isso injetaria na Terra um fluxo de neutrinos intenso, que aparentemente seria inofensivo para a vida na Terra, visto que os neutrinos praticamente não interagem com a matéria, mas os raios gama gerados seriam capazes de destruir a camada de ozônio, e os pulsos de radiação ultravioleta e raios X gerariam alto impacto na biosfera. Além disso, haveria um possível bombardeio de asteroides viajando em alta velocidade no sistema solar. A consequência plausível de tudo isso seria a extinção em massa na Terra, similar ou superior à dos períodos Ordoviciano-Siluriano, ocorrida aproximadamente há 450 milhões de anos, que já foi especulada como causada por uma supernova que teria explodido próxima ao sistema solar. Após a morte da estrela X através da explosão de uma supernova, haveria a possível formação de um sistema exótico, algo como uma estrela de nêutrons ou um buraco negro, e isso até poderia ejetar a Terra e o Sol e todos os demais planetas hoje conhecidos para uma órbita excêntrica em torno do remanescente compacto. Nessas circunstâncias, a Terra poderia jamais ter desenvolvido vida complexa, ou sequer vida, devido à curta expectativa de estabilidade do sistema, além da intensa radiação que receberia da estrela de nêutrons ou do buraco negro, especialmente se a estrela remanescente fosse uma estrela de nêutrons com erupções massivas ou ventos estelares intensos. Porém, se o objeto remanescente fosse um buraco negro, a emissão de raios X seria suficientemente forte para destruir a atmosfera da Terra, o que inviabilizaria qualquer possibilidade de vida na Terra. Resumidamente, o que vimos até aqui foi uma simples simulação que nos levou ao alvorecer do Sistema Solar, imaginando que o Sol tenha se formado não em uma região tranquila e isolada da galáxia, mas nas imediações de uma estrela colossal do tipo B, com 21 vezes a massa do nosso astro-rei e distante de nós 200 unidades astronômicas. Essa estrela, que chamamos de estrela X, teria brilhado intensamente por um curto período, apenas cerca de 10 milhões de anos, antes de se autodestruir em uma titânica explosão de supernova. A pergunta é, como seria a vida na Terra hoje, se é que vida teria se desenvolvido? Se algum tipo de vida tivesse conseguido se formar antes da supernova, talvez ela sobrevivesse em regiões abissais dos oceanos ou em camadas subterrâneas, protegidas da radiação. A Terra moderna, então, poderia ser um planeta repleto de formas de vida extremófilas, bactérias adaptadas à radiação, ao calor extremo e à escuridão, mas desprovida de seres complexos como animais e plantas. Por outro lado, se a vida não tivesse tido tempo de emergir, a Terra poderia ser hoje um mundo rochoso, estéril, com oceanos rasos ou evaporados, atmosfera rarefeita ou destruída, e uma superfície marcada por impactos de asteroides desviados pela perturbação gravitacional da supernova. A vida na Terra, se é que existiria, seria muito diferente da que conhecemos. Provavelmente mais simples, adaptada ao subterrâneo ou inexistente. Nosso planeta hoje poderia ser apenas mais um mundo morto girando em silêncio ao redor de uma estrela que viu sua irmã colapsar em luz e fúria cósmica. Neste vídeo, simulamos um passado do Sistema Solar para tentar entender como seria a Terra se, logo no início, o Sol tivesse nascido ao lado de uma estrela gigante. O resultado? As chances de a vida ter surgido por aqui seriam extremamente baixas. Mas a exploração não para por aí. No próximo vídeo vamos mudar o cenário e imaginar como seria se o Sol tivesse se formado próximo a uma estrela anã vermelha, bem menor, mas cheia de peculiaridades. E, para fechar essa série de 3 episódios, vamos simular um terceiro e fascinante cenário. O que aconteceria se o Sol tivesse tido, desde o início, uma companheira do mesmo porte, uma estrela com tamanho e massa semelhantes. Então, o que você achou desse vídeo? Ficou com alguma dúvida? Ou quer saber mais? Deixe nos comentários. Obrigado por assistir a mais este vídeo. Não deixe de conferir o card que aparece aqui em cima, onde você pode assistir a outro vídeo incrível que preparamos para você, onde eu falo sobre a vizinhança da Via Láctea. Se você gostou do conteúdo e quer apoiar o canal, não se esqueça de deixar seu like. Isso ajuda muito na divulgação e nos motiva a trazer cada vez mais informações interessantes para vocês. E se você ainda não se inscreveu, aproveite para se juntar à nossa comunidade. Até a próxima!